Tudo bem? Oi. Puxa aqui. Alguém tinha que enviar uma coisa. Não vou conseguir. Bom, o que acontece? Em 2010 saiu uma diretriz da luta política mesmo, que o governo federal obriga todos os estados do Brasil a assumirem a educação nas prisões. Então, uma coisa é educação nas prisões, outra coisa é educação com os meninos que são menores, né? Que tem até a fundação que atende até 21 anos. Mas uma estrutura, é isso que é bom diferenciar, é uma estrutura muito diferente. O governo, o Estado assume a educação nas duas instituições, só com estruturas completamente diferentes, tá? Falar rapidamente da fundação, a fundação já foi até desfeita, refeita, porque a gente sabe que ela tem problemas crônicos. A fundação, ela tem uma secretaria própria, tá? Onde ela contrata profissionais através de concurso. Então, você vai ter funcionários da fundação, que inclusive ela trabalhou, que nem é a contratação que eu estou falando, porque tem as ONGs também envolvidas, e que o Roberto acabou de falar que vai entrar a SENAC para fazer esse papel, não seriam mais ONGs. Depois ele fala mais um pouquinho. Então, ela contrata profissionais, tanto pedagogos, para serem educadores de apoio lá, tem psicólogos, assistentes sociais e tem o pessoal da segurança, que são funcionários desta secretaria. Além dessa secretaria que atende dentro das fundações, a educação pública coloca professores lá dentro. Aí isso que se assimila com a educação nas prisões. Então, os professores estão lá. Então, os meninos são certificados, eles têm, no caso da fundação, o currículo é o mesmo, é anual, né? Então, não tem erro nas fundações, apesar de algumas reivindicarem isso. Então, tem outros problemas, né? Então, a gente está falando de 3 instituições que têm problemas. A gente está falando da própria educação pública, que é a gente está falando da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e a gente está falando da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a que cuida da fundação. Então, são 3 instituições bastante problemáticas, mas que tem a gente pontualmente na Centro-Oeste conseguir dialogar com as duas, né? E é aí que a gente consegue avançar em algumas coisas até chegar nessa parceria que a gente tem com a USP na Centro-Oeste. Tá. Em relação à educação no cárcere, nas prisões, sai a diretriz 2010 que os estados têm que assumir a educação nas prisões. Até 2010, quem cuidava era uma outra instituição, que era a FUNAP, só que os meninos não saíam já com o histórico, não era uma educação regular da rede pública. Nem os meninos, nem as meninas. Eu só falo meninos porque a Centro-Oeste atende só meninos, tá? Então eu acabo falando, tem as meninas também, mas eu acabo falando meninos. Mas meninos e meninas. E eles tinham que fazer aquelas provinhas de final do ano para conseguir a certificação, até fazem ainda. Mas hoje, as escolas, no caso nossa, são 4 escolas, tem 4 escolas responsáveis, 4 escolas públicas, que são responsáveis pela educação nessas 6 fundações e 3 escolas de 3 presídios que a gente atende. Tá? Então, é isso. O que acontece? Quando sai a diretriz, ficam 3 anos, porque aqui, como o Roberto acabou de falar, se é uma orientação do governo federal, eles vão fazer de tudo para ou não fazer ou criar uma coisa paralela. Um exemplo é o Pronatec. O Pronatec, o governo estadual cria um outro programa chamado Vence para concorrer com o Pronatec. Então, quando eles não conseguem não deixar de lado, eles vão criando outras coisas. No caso, eles foram obrigados a assumir, só que eles não criaram uma lei diferente. A Secretaria não cria nada que seja para essa educação. Tudo que a gente faz, a gente tem que adequar a lei que já existe. Então, eu vou dar exemplos concretos. Existe um negócio no Estado que se chama que é um adicional que dá para as escolas mais periféricas, para os professores irem. Então, era um incentivo. Hoje, quase
escola tem. Então, ao invés de criar um adicional de periculosidade, ele vai usar esse número aí. Então, não tem um diretor diferente da fundação. Então, a gente não vai ter um diretor de educação dentro das prisões. A gente não ganha um funcionário a mais para trabalhar com essa nova demanda que surge em 2013. Então, é o que tinha que vai ter que gostar. Claro que ninguém gosta muito de trabalho. Eu sei que você tem uma ideologia como nós temos aqui, que estamos sábado de manhã aqui conversando. Se não tem essa ideologia, a gente vai ter problema pela frente. A gente enfrenta vários problemas, mesmo depois de 5 anos. É muito pouco tempo, se a gente for pensar. A gente está construindo isso. No caso da Semprest, a gente está construindo na estrutura e na metodologia quando a gente busca parceria, né? Então, assim, quem que é diretor da escola no presídio? Era o que era diretor de saúde ou de produção. E não é à toa, porque o diretor de saúde é o que cuida da saúde. Ele já tem um estigma lá também. Porque para preso, nenhuma concessão, essa é a ideia. Para que saúde? Para que educação? Né? E o trabalho que isso traz concretamente, mesmo para quem está lá. Uma estrutura falida, falta funcionário nas 2 redes. Então, a gente tem as mesmas pessoas para atender um monte mais de gente. Então, são vários problemas que a gente enfrenta no cotidiano. A gente buscou solucionar, primeiro, não nos culpando. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente faz no trabalho da Semprest, mesmo nas escolas periféricas que eu atuo, as escolas que eu acompanho, que eu sou supervisora de ensino. As escolas que eu acompanho, elas são na região da Raposo, junto com duas instituições, é bem no quilômetro 20. E assim, não tá bem ruim. Tá bem ruim, então, mas não adianta a gente ficar se culpando, porque assim, o professor culpa o aluno, o diretor culpa o professor, eu vou culpar o diretor, a minha chefe vai me culpar porque eu não dou conta daquele... Então, essa não é, eu acho que o caminho que a gente tem que buscar. Primeiro é entender, acho que o Roberto fala um pouquinho, podia falar um pouquinho dessa ideia de que educação que é essa, para quem que ela é, porque é a educação que inclui todo mundo, só que não muda nada. Então, eu tenho mais professores dando aula, porque está todo mundo dentro da escola, todo mundo está na escola, só que a escola está lá, igualzinha. Então, a gente tem que entender isso, de fora para dentro, para não se matar dentro, que ninguém é culpado. Né? E é isso que a gente tem que fazer, tentar amenizar as coisas, porque aí é uma instituição que está acostumada a lidar com contenção, que é uma outra coisa, né? E a gente vai caminhando. Temos vários parceiros já, né, Roberto? Lá de dentro mesmo, a gente tem diretores de educação hoje, que são diretores de saúde, de dentro das unidades, que têm sido grandes parceiros e que têm conseguido colocar. Porque, por incrível que pareça, numa unidade prisional, a gente depende 100% do diretor de segurança. Se eu enfrentar um diretor de segurança, eu não tenho um menino na sala de aula, ou uma menina na sala de aula. Então, tem a menina que é diretora de educação e saúde, só que a atuação dela depende do diretor de segurança, que é o que vai trazer os meninos para a escola, e as meninas para a escola, né? Então, é isso que está colocado. Aí a gente se organiza dentro do que tem da legislação, então isso é tranquilo, quem acompanha um pouquinho a rede vai entender. A gente monta as salas de aula, começamos, por exemplo, nos 2 CDPs, uma sala e outra sala. Então, aí você fala, nossa, como assim, uma sala? 1.500 presos, uma sala com 20? Senão não começa também. Hoje a gente tem 3 salas depois de 5 anos. 3 salas no CDP2, 3 salas no CDP3 e 6 salas das meninas. Das meninas, quando começou, eu era diretora da escola. Então, eu já comecei com 6, né? A gente já começa com 6. E esse ano, acho que para o ano que vem, a gente consegue ampliar mais 2, vai para outra. É muito pouco. Aí a gente pensa também em alternativas para atingir mais. O aumento da demanda sempre é, né, uma questão a ser colocada. O contratação, a gente foi, nesses 5 anos, fez um documento orientador, que depois eu posso deixar para vocês, para ir sanando todas as dificuldades que a gente ia encontrando para, por exemplo, certificar eles, porque ninguém criou no sistema um lugar para eles terem o histórico deles como os meninos da rede regular têm. Então, a gente foi criando caminhos para publicar o histórico deles. Porque são 2 questões que estão, são acho que até 3 questões que estão colocadas. Para a gente, no começo, a gente queria certificar. E
Então, quando a gente começou a escola, principalmente que eu trabalhava com as meninas, eu queria dar histórico para elas, eu queria que elas se formassem, porque era a chance que elas tinham, né, de ali otimizar o tempo delas, dar uma guinada na vida delas. Quem conhece as meninas, aí que quer mesmo, vai, vamos. Então, a gente usava o expediente da classificação e reclassificação, entrou, classifica, dá a provinha, tudo dentro da lei, não estou falando nada que está colocado na LDB lá. Vamos classificar? Ela tem para ir para onde? Quanto tempo ela vai conseguir? Porque a rotatividade no feminino é maior ainda, né? Então, quanto mais a gente é ágil no tempo que a gente pode dar de aproveitamento para ela, melhor. E a gente são todos os dias? É igual, é o mesmo período, aí eu vou falar para vocês já. Então, a gente dá o histórico para essas meninas, que não é coisa fácil, porque a vida delas é difícil, mas hoje a gente tem um mecanismo na Centro-Oeste de buscar. Você manda o RG, né? Agora, depois de 5 anos, quando a gente começou, não tinha um documento delas. No feminino, a gente às vezes não conseguia nem matricular o aluno. Agora a gente já tem um documento orientador que matricula sem documento. Então a gente vai construindo isso também nesses documentos orientadores com parceiros. Um era a orientanda de doutorado da Roberta, que vai para a secretaria para trabalhar com a gente lá dentro. Então a gente vai criando condições para o nosso trabalho. Não está no começo? Essas salas são dentro do cárcere? Dentro do cárcere, tanto da fundação como no presídio. As escolas e as salas de aula são dentro do cárcere e os professores são contratados por uma escola que a gente chama vinculadora, escola regular. Então toda a documentação, todo o prontuário do professor é de uma escola regular. O regime de contratação é de uma categoria O, só que ao invés de seguir a pontuação, segue a contratação por perfil. Então eles têm que passar por uma entrevista nas unidades, porque é uma parceria. Isso a gente tem construído também. Assim, a gente conversa o tempo todo. Não temos tido problemas, porque mesmo sendo categoria O, nesses 5 anos a gente está com os mesmos. São outros problemas que a gente está tendo depois dos 5 anos, que não é a permanência, no caso da Centro-Oeste. Isso tudo que eu estou falando se limita à educação nas prisões, principalmente, que agora que eu estou falando, na Centro-Oeste, tá? E é só a região Centro-Oeste, que é da Raposo, Morumbi, Lapa, né? Bom, então a gente consegue dar os históricos, o nome deles sai como se fosse dado no lugar daquela escola. Na fundação também não tinha isso. A gente vai conseguir agora, né? Porque como são. E da fundação, talvez o certificado é mais difícil eles irem atrás, por incrível que pareça, porque são poucos também que a gente certifica. Porque normalmente quando eles saem da fundação, eles não saem formados. O tempo, eles saem para ir para outra escola. Isso a gente conseguiu também. Então, ela fez um trabalho com o pessoal das redes, que tem CRAS, CREAS. E assim, sai já da fundação, já com 3 escolas indicadas para a mãe escolher e com a matrícula já dentro daquela escola. Mas aí a gente vai levando os rolês do povo, né? 10 dias tira um menino, porque ele não vai até achar, tá? Aí é outra história também. Vamos voltar para a prisão, que eu confundo. Bom, é isso também. As salas de aula que você tinha perguntado, na fundação é regular, tá? O mesmo período, o material vai para lá também, que isso não sei se é bom ou ruim, né? Porque eles têm o acesso. Aí é outra discussão que a gente tem, que a gente está tentando acumular, que é essa questão do currículo e da metodologia, uma discussão que a gente vem vindo. De qualquer forma, a gente garante o direito deles terem esse material. Do mesmo jeito que tem na rede pública, tem para eles lá, que é regular, tá? O material que vai pro presídio, que aí é outra discussão também, que cabe também nessa questão de currículo e metodologia, é o material do EJA para o mundo do trabalho. Então, eles têm material, tudo lá. O que muda em relação à rede é que na fundação, por exemplo, a gente pode ter sala com 3 meninos. Isso dependendo, não tem isso. Pelo menos em São Paulo tem, mas em algum lugar do estado pode ser que tenha. É que as salas são muito seriadas. Então, e no presídio também. Então, o que é sala muito seriada? Aquela antiga escola do campo, que o menino estudava, tem um monte de aluno, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, na mesma sala. 6º, 7º, 8º, 9º, na mesma sala. 1º, 2º e 3º na mesma sala. Hoje, em todas, a gente tem os 3 segmentos.
Esse ano a gente conseguiu isso. Os 3 segmentos em todas as unidades prisionais. A fundação é obrigada a ter, porque os meninos têm direito a estudar. É um problema e não é um problema se a gente começa a ver a educação como a gente quer ver, diferente daquela que está colocada como currículo, segmentada, certinha, não sei o quê. Então, muito pelo contrário, o fato de ser multisseriado na fundação, se a fundação tem várias salas, ajuda porque a gente consegue, mesmo com o sistema, colocar alunos de nível de aprendizagem. Então, o nível de aprendizagem dele é 6º ano, mas com a progressão continuada, ele já está no 8º. Então, a gente consegue colocar mesmo o menino que está no 8º na mesma sala que está no 6º. E nos outros também. E a gente não tem, isso não é um problema para a gente, ser multisseriado. A gente não sentou para conversar isso, mas nunca foi, porque a gente trabalha diferente. Né? Então, como que faz para dar aula para o 1º, 2º, 3º? Não é assim. Né? Não é desse jeito. A respeito dessa questão, quando se pensa sistema socioeducativo e sistema de execução penal, não se pode ter um olhar ingênuo sobre essas questões. Né? Isso é pensado como política de segurança pública, como mecanismo de controle social. Tá? Então, eu fiz estágio em prisões americanas, né? Convite do Departamento de Estado, que é equivalente ao Ministério da Justiça aqui. Lá eles usam um conceito que é o chamado mínimo constitucional. Mínimo constitucional é mais ou menos balizado por uma frase que o Nelson Mandela diz. Nelson Mandela ficou 27 anos na prisão, saiu para ser presidente da República. Né? Ele diz: se você quer conhecer o tratamento que um país dá ao seu povo, conheça o tratamento que se dá aos presos e não aos mais privilegiados. Então, mínimo constitucional quer dizer isso. O governo constrói as prisões, entrega a chave para o diretor da prisão, né? E dá uma única ordem para ele: não deixe o sujeito escapar. O que você vai fazer com ele lá dentro, não me importa. Isso é o mínimo constitucional. Tá? Então, garantir a segurança da pessoa, garantir a alimentação, os cuidados de higiene, saúde mental, está dentro desse mínimo constitucional. Tem muitos países nossos vizinhos aqui que sequer cumprem isso, de garantir a alimentação do preso, garantir a segurança, a saúde, não garante. Tá? E depois todo o aparato jurídico, policial e administrativo que é montado dentro e em torno da prisão é para garantir a eficácia da sentença aplicada. Tá? Então todo mundo dentro, todas as áreas de conhecimento, as ciências e os profissionais dentro da prisão estão ali a serviço do sistema. Ninguém está a serviço do preso. Tá? Aí cria um diferencial quando entra a educação dentro da prisão. A educação, ainda que, a grosso modo, a gente possa dizer que a escola pública também, nos moldes do que diz os teóricos reprodutivistas, a escola também está para reproduzir a lógica do capital, tá? Mas dentro da prisão, o professor é o único profissional que não é visto como agente do sistema. Tá? O médico, o psicólogo, o psiquiatra, o enfermeiro, o assistente social, o advogado, todos eles estão lá dentro a serviço do sistema, para servir um promotor para subsidiar as decisões de um juiz. O professor profissional da educação não é visto assim. Ele é entendido como o único profissional que estaria a serviço do ser humano. Tá? Então, essa lógica do mínimo constitucional, de entregar a chave para o diretor e dizer: a única cuidado que você tem, não deixe o sujeito fugir, o que você vai fazer lá dentro não importa, e não importa mesmo. Tá? O fato é que aí surge um discurso chamado direitos humanos, que vai infernizar a vida do governo, vai infernizar a vida dos dirigentes. Tá? Um certo movimento de direitos humanos, umas certas ONGzinhas aí,
que acham que o Estado tem que prestar à pessoa presa os mesmos direitos assegurados às chamadas pessoas de bem. Entende? É isso que incomoda. Né? Não consegue, não. Não. Então, é isso que eu falo que não se pode ter ingenuidade ao olhar esse sistema, porque não é um sistema feito para a humanização das pessoas. O sistema é um mecanismo de controle social que objetivamente visa proteger mais a propriedade privada do que a vida propriamente dita. Tá? A própria tipificação do que é crime, do que não é crime e as penas aplicáveis visa mais a proteção da propriedade privada, mais a proteção do capital do que a proteção da vida. Veja, aqui na esquina, alguém se apropriar de qualquer coisa aí, numa loja, num balcão, um celular, uma lata de leite e vinho, veja que o delito faz o sistema entrar em funcionamento. Né? Alguém liga para o 190. Vem uma viatura com 4 policiais. Se houver resistência, vem mais 3 viaturas com mais 4 policiais. Né? Leva para a delegacia, mobiliza o investigador, o escrivão, o advogado. Mobiliza o defensor público, mobiliza o Ministério Público, depois mobiliza o juiz. E atrás dessas figuras todo o aparato, toda a trupe de funcionários e servidores. Né? E havendo condenação, vai para o sistema penitenciário que mobiliza outra parte da máquina e da estrutura. Então, isso é pensado como um sistema mesmo. Agora, toda a mobilização desse sistema, das suas peças, das suas engrenagens, não teve em vista recuperar o bem que lá a origem foi furtado. Tá? O propósito do sistema é mostrar para a sociedade o peso do Estado, a força do Estado, a garantia que o Estado dá na proteção dos bens e da propriedade. O que vai fazer para o sujeito não importa. Essa é a lógica do sistema. Aí vamos para a prática de novo. Então, é assim, quando a gente monta, voltando na ideia do histórico e tudo mais, que a gente consegue já certificar esses meninos, que é uma das coisas que a SAP também, eles têm uma cobrança lá, né? Eles têm, acho que talvez a SAP mais que a Secretaria de Educação, talvez a Secretaria de Administração Penitenciária, eu sinto isso no cotidiano, como eles me ligam pedindo coisa. Ela tenha mais que responder e dar mais resultados para eles, então eles se preocupam muito. Quantos alunos tem, quantos foram certificados, eles trabalham com dados o tempo todo, e é semestral, é modelo EJA. Tá? Então, são 2 secretarias o tempo todo cobradas para resultados, e é diferente do que a gente tem que pensar também. No começo que eu estava falando, a ideia é assim, quero dar história, quero certificar, vamos certificar. E todo mundo, eu, os professores, e as meninas e os meninos que vinham eu quero remissão, porque cada 12 horas estudadas, um dia a menos. E aí a gente foi vendo que não é assim também, tanto eles como a gente. Porque a gente falou, não, calma, não é assim. Então são conselhos que a gente, agora eu não tenho participado mais, mas a gente fazia conselhos de horas, conversando. E tem coisas até assim, aí ele já pode ser certificado. Isso depois de alguns anos. Não, ele vai demorar muito para sair, não é bom. Ele vai querer ficar, porque ele sai da sala para estudar 6 meses mais que ele vai estar otimizando o tempo dele. Então era cada caso, um caso, cada história, uma história. Acho que essa é a ideia também da gente olhar isso. Então, assim, as nossas preocupações continuam sendo essas, né? Mas aí a gente acrescentou a ela a questão da formação de professores e pensar o que trabalhar. Sempre eu lembro que eu chegava para os professores e falava assim, vamos pensar em educação para o mundo do trabalho. Aí achando que todo mundo estava entendendo o que estava falando. Aí eles me ligam, os professores, e falam, Ney, nós fizemos várias caixinhas e elas vão poder vender quando elas saírem. Não, gente, educação para o mundo do trabalho, não é isso, né?
Aí então a gente tem formado para uma coisa maior. Tanto os professores que a gente trabalha, também a gente tem dificuldade de formação, como está colocado. E os problemas que a gente tem lá na EJA, são os problemas, na EJA dentro do CARS, são os problemas que está colocado na EJA fora. Elas chegam cansadas, eles têm problemas lá nos raios, então tem problemas de serem tirados, às vezes. A gente não, uma política da Centro-Oeste, não adianta, a gente já tentou algumas vezes partir para o enfrentamento em alguns casos, não no cárcere, mas na fundação a gente perdeu feio, porque a gente é educador, né? A nossa visão de tudo a partir da educação. Mas no Paraná, nós começamos lá a discutir o seguinte, porque a educação em prisões, ela tem que ser uma oferta de responsabilidade de duas secretarias. A de administração penitenciária é responsável pelas prisões e da educação. Tem alguns estados brasileiros que, diferente de São Paulo, que a escola está fora, tem alguns estados brasileiros que têm escola dentro da prisão. Tá? Então, significa ali que tem um diretor geral da penitenciária e um diretor da escola. O que eu coloquei lá em discussão para eles, há hierarquia entre esses dois diretores? São dois servidores públicos que dirigem equipamentos e serviços públicos da mesma hierarquia. Tá? Há hierarquização entre eles? Ou tudo lá dentro deveria ser conversado, consensuado entre eles? Deveria ser. Meu ponto de vista deveria ser. Deveria ser o quê? Conversado, consensuado. Não, deveria ser o quê? Isso que ela falou, né? Pra mim não tinha que ter aqui. Se tivesse as duas. Tá, mas culturalmente não é assim. Na minha concepção. Culturalmente a gente vê que não. Não, mas culturalmente não é assim. Então, a questão é entender como duas leis da mesma espécie, lei de execução penal e lei diretrizes e bases, são chamadas legislação especial. Tem o mesmo status hierárquico depois da Constituição Federal. Tá? Então, as duas políticas têm o mesmo status jurídico, deveria ser executado em condição de igualdade. Né? Isso faz com que a gestão de uma unidade prisional deveria ser resultado do consenso dessas duas políticas. Tá? Então, a educação ela é capaz de afetar a forma como se executa a pena dentro da prisão. A questão é superar esse obstáculo cultural de que acha que segurança é maior do que educação. Tá? Não é uma mera questão de entendimento. Queria só segurar um pouquinho.